Bom, pessoal, começar uma pequena revisão aqui sobre eletrostática, tá? E vou começar falando dos processos de eletrização. Bom, antes de falar, né, sobre os processos de eletrização, eu tenho que entender o que é um corpo eletrizado. Então vamos lá, a gente sabe que os corpos eles são formados por átomos, né? O que é o átomo? Ele desenho clássico, né, do átomo. Então você tem um núcleo onde se encontram lá os prótons e os nêutrons, né? E ao redor desse núcleo, né, na eletrosfera, você tem os elétrons girando aí, né? Esse é o modelo clássico, né, do átomo, tá? Prótons têm carga positiva, né? Nêutrons não têm carga, né? Eles são eletricamente neutros, como o nome diz, né? Então, não tem carga positiva nem negativa. E os elétrons, carga negativa. Então vamos lá, eu posso ter algumas situações aí. Primeira situação que eu posso ter, né, é o corpo eletricamente neutro. O que é um corpo eletricamente neutro? Corpo eletricamente neutro, o número de prótons, né, Np, vou colocar um N um pouquinho mais bonito aqui. O número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Então ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele é um corpo neutro. Eu posso ter um corpo positivamente carregado, né? Positivamente carregado. O que é um corpo positivamente carregado? Ele vai ter mais cargas positivas, ok? Então o número de prótons é maior que o número de elétrons, ok? Mais cargas positivas nesse corpo aqui, tá? Positivamente carregado. E eu posso ter o contrário, né? Negativamente carregado. Quando eu tenho um corpo negativamente carregado, eu vou ter o quê? Eu vou ter o número de elétrons maior que o número de prótons, ok? Então, para eu saber se um corpo está carregado eletricamente, eu tenho que olhar o quê? Para o número de elétrons e número de prótons. Se forem iguais, ele está neutro. Se o número de prótons for maior que o número de elétrons, ele está positivamente carregado. Se o número de elétrons for maior que o número de prótons, ele está negativamente carregado. Bom, eh, como que eu faço para carregar um corpo, né? Então olhando aqui para o modelinho atômico, né? Vamos olhar aqui, ó. Eh, Sempre que eu mexo na distribuição de eletrônica, né, do corpo, né, para carregá-lo negativamente ou positivamente, ou deixá-lo neutro nem tanto, mas para carregá-lo positivamente ou negativamente, eu estou mexendo o quê? No número de cargas que tem aqui dentro. Tá? Especificamente, eu vou estar tirando ou colocando quem? Elétrons. Ok? Por que tirando ou colocando elétrons? Porque os elétrons eles estão mais afastados do núcleo, né? Então tem materiais que têm elétrons mais fracamente ligados ao átomo, né? Os chamados elétrons livres, né? Que você, com uma força externa relativamente pequena você consegue arrancá-lo do átomo. E aí quando você arranca é, elétron do átomo, ele fica o quê? Com mais carga positiva do que negativa, né? Você tirou um elétron,
Então, quando você retira elétrons, né? Então, retirar elétrons, né? Elétrons, cargas negativas, faz com que o corpo fique carregado positivamente. Por que positivamente? Por que positivamente? Porque quando eu retiro elétrons, eu acabo ficando com o quê? Com o número de prótons maior que o número de elétrons. E aí ele fica positivo. Se, ao invés de retirar um elétron, eu venho aqui e coloco um elétron, né? Eu cedo elétrons para o corpo, para o átomo, tanto faz, né? Então, quando eu coloco elétrons, né? Quando eu dou elétrons para o átomo, então eu vou colocar aqui, coloco elétrons, esse átomo fica o quê? Carregado negativamente. Né? Então eu tinha um corpo neutro lá, eu fui lá e coloquei um elétron nele. Então eu tenho o quê? O número de elétrons maior que o número de prótons. Ok? Dessa forma que eu consigo carregar eletricamente um corpo, ou retirando ou colocando elétrons lá naquele corpo. Tá? Uh, com isso, eu consigo, através disso, eu consigo estabelecer uma regra para calcular a carga elétrica de um corpo. Né? Lógico que antes eu tenho que saber o que. Bom, se eu estou tirando ou retirando elétrons, né? O elétron ele tem uma carga elétrica, tá? Que vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Sempre esse valor. O próton, a carga é semelhante, porém positiva, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ok? Um negativo, outro positivo. Eu sei o quê? Que quando eu mexo para eletrizar um corpo, eu estou fazendo o quê? Tirando ou colocando elétrons, né? Tirando ou colocando elétrons. Então, na verdade, eu estou mexendo sempre com esse número aqui, né? Se eu tiro um elétron, o cara vai ficar lá carregado positivamente, né? Porque eu estou tirando elétron, e a carga dele vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Se eu tiro um elétron, se eu tirar dois elétrons, vai ser duas vezes isso aqui, e assim por diante. Mesma coisa se eu colocar, se eu coloco um elétron, vai ser 1 vezes isso aqui. Se eu coloco dois elétrons, 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, para eu calcular a carga elétrica, né? Deixa eu colocar aqui, carga elétrica de um corpo, né? Carga elétrica geralmente representa pela letra Q, tá? Para eu calcular a carga elétrica de um corpo, o que eu faço? Eu multiplico o número de, de cargas que eu estou acrescentando ou retirando do corpo, né? Multiplico esse número pelo valor da carga elementar, da carga de um elétron. Como assim? Então, vamos entender. Então vamos lá, vamos imaginar que eu retirei aqui, ó, vou colocar de amarelinho. Se eu retirar um elétron, né? Se eu retirar um elétron, a carga desse corpo vai ser 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Se eu retirar dois elétrons, a carga desse novo corpo vai ser 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu retirar 3 elétrons, a carga vai ser 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Então, quando eu mexo nesse cara aqui, nessa quantidade aqui, ó, de, de cargas que eu estou acrescentando e retirando do corpo, eu mexo o quê? Na carga final que vai ter esse corpo. Né? Então eu posso chamar aqui, sei lá, de Q1, Q2 e Q3. Né? Ok? Tudo bem? Então, para eu calcular a carga elétrica de um corpo, basta fazer o quê? Multiplicar o número de cargas que eu estou
retirando ou colocando no corpo pelo valor da carga elementar. O sinal que vai ficar o corpo você pode calcular até depois. Você pode colocar depois, né? Por quê? Porque se eu retiro, né? Se eu retiro elétrons, ele fica positivo, tá? Fica positivo. Se eu coloco elétrons, ele fica negativo, tá bom? Bom, dito isso, a gente pode passar então para os processos de eletrização, propriamente ditos, né? Que são os processos de eletrização, né? Eu tenho basicamente três processos ali que a gente vai estudar. O primeiro deles, eletrização por atrito. Por atrito, tá? Na eletrização por atrito, eu vou fazer o quê? Vou atritar, esfregar dois corpos feitos de materiais diferentes, né? Por exemplo, um paninho lá de lã ou seda e sei lá, um caninho de PVC, né? Ok? É, quando eu atrito dois corpos lá de materiais diferentes, né? Considerando primeiramente que os corpos estão neutros, né? O que significa estarem neutros? Tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, né? Quando eu atrito a lã com o tubinho ali de PVC ou de vidro, né? O que vai acontecer? Um deles perde carga negativa e o outro acaba ganhando carga negativa, ok? É, bom, quem perde e quem ganha vai depender muito dos materiais que vocês estão esfregando aí, né? Então você tem uma tabela que diz quem vai perder e quem vai ganhar quando você esfrega um em relação ao outro. Tá? Nesse caso aqui, eu sei o que? Eu sei que a lã acaba ficando ganhando elétrons, né? Depois do atrito, né? De um com o outro. Né? Eu sei que a lã acaba ganhando elétrons. E eu sei que o PVC, se a lã ganha, alguém tem que perder, né? Então o PVC acaba perdendo elétrons. Então o que acontece quando a lã ganha elétrons? Eh, A lã fica carregada negativamente. O PVC, como o PVC perdeu elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Por quê? Porque ele tem mais cargas positivas, ok? O número de elétrons que a lã ganha é o mesmo número de elétrons que o PVC perde, ok? Tá? Então a quantidade de carga total aqui ela acaba se mantendo a mesma, tá? Só que e aí eu sei o quê? Que o que um ganha é o mesmo, a quantidade que um ganha é a mesma que o outro perde, tá? Vou até colocar aqui que isso é importante, né? A quantidade que um ganha, que um corpo, tá? Um corpo ganha de elétrons é a mesma quantidade que o outro perde. Isso é importante, tá? Então, o que um ganhou lá de elétrons, o outro perdeu. E a carga total acaba se mantendo a mesma. Tá? Esse é um processo. Esse é o primeiro processo. Tá? O segundo processo. Vou colocar aqui. Vou baixar um pouquinho mais. Segundo processo. Eletrização por contato.
Bom, na eletrização por contato eu tenho que ter, né, necessariamente dois corpos, eh, dois ou mais corpos, né? Um deles tem que estar carregado, tá? Um deles tem que estar carregado. Esses corpos são condutores, né? Então eles no contato eles acabam trocando cargas ali com facilidade. Então vamos imaginar aqui, tem um corpo A e um corpo B. Imagina que o corpo A tem carga, sei lá, 6, uma carga qualquer, 6Q, né? Mais 6Q positiva. E o corpo B tem uma carga zero, né? É neutro, ok? O que acontece na hora que eu encosto os dois, né? Considerando os corpos iguais, bonitinhos, de mesmo tamanho, mesmo material. O que acontece na hora que eu encosto os dois? Bom, na hora que eu encosto os dois, eu vou ter o quê? Esse 6Q, que estava só concentrado no corpo A, ele vai ser distribuído entre A e B, né? Toda essa carga que estava concentrada aqui no corpo A acaba sendo distribuída nessa junção aí do corpo A e B, né? O corpo, quando eu junto os dois, eu tenho que, eu sei que eu fico com um corpo só, né? Que teria o formato A mais B aqui, né? Esse formato desenhado, e toda essa carga 6Q acaba distribuída entre os dois. Ou seja, ó, eu tenho um total de carga aqui, carga total, que é 6Q positivo, ok? Aqui, nesse segundo desenho, eu também tenho uma carga total que é 6Q. Quando eu separo os dois, o que acontece? Qual que é a carga de cada um, né? Quando eu separo o A e o B, qual que é a carga de cada um? Bom, vamos lá. Se eu sei que aqui no segundo desenho, né? Nesse desenho aqui, a carga se redistribuiu, na hora que eu separo, o que eu vou ter? Eu vou ter metade para cada um. Então eu tenho um QT que continua sendo 6Q, né? Só que nesse segundo desenho aconteceu o quê? A carga para cada um, né? Carga de A e a carga de B acabam sendo o quê? Essa carga total dividido por 2. Carga total dividido por 2, ok? Então o QA aqui e o QB acaba sendo que a carga total é 6 dividido por 2 dá 3. 3Q positivo. E a carga do B também, mais 3Q positivo, ok? Então aqui eu tenho, no final eu tenho o A com 3Q positivo e o B com 3Q positivo, ok? E a carga total acaba se mantendo igual, tá? Isso é importante saber, tudo bem? Sempre num sistema que está isolado, ou seja, nesse caso aqui tem só os dois corpos, tá? A carga total se mantém a mesma, tá? Então, se ele tinha no início lá, sei lá, 6 elétrons, no fim ele vai ter que ter 6 elétrons sobrando. Ok? Isso é importante. Tá? Vou colocar aqui, notar. Tá? Em um sistema isolado, tá? Em sistema isolado, a carga total se mantém constante. Se manter constante significa que ela vai ter sempre o mesmo valor, né? Se eu pegar o Q inicial do sistema todo, ele vai ter que ser igual ao Q final do sistema todo. Tá? Então, o sistema eu estou considerando A e B juntos, né? Ó, A e B junto. No início era 6, no fim, considerando A e B juntos, né? Que é o sistema, continua sendo 6. Ok? Isso é muito importante saber. Bom, então tá, no processo de eletrização,
Que eu sei, né? Quais são as características aqui? Eu sei que eu tenho que ter pelo menos um dos corpos eletrizados, tá? Eu sei que a carga total ela vai se manter sempre constante, sempre igual, tá? E essa carga total, se os corpos forem iguais, né? Essa carga total acaba sendo dividido pela quantidade de corpos que eu tenho aqui. Se eu tivesse 3 corpos, em vez de dividir por 2 aqui, ó, ia dividir por 3. Se tivesse 4 corpos, ia dividir por 4. Ok? Então isso é importante saber. O corpo eletrizado, nessa eletrização por contato, fica sempre com o mesmo sinal do corpo que o eletrizou. Ou seja, aqui era positivo, o B no final de tudo vai ter que ficar positivo, não vai poder ficar negativo. Ok? Por quê? Porque o corpo que o eletrizou estava negativo, estava positivo, desculpa. Ok? Ah, certo. E a terceira eletrização, o terceiro processo, né? O terceiro é a eletrização por indução. Bom, na eletrização por indução, a primeira coisa que você tem que saber é que não haverá contato entre os corpos. Então imagina que você tem um corpo lá, um corpo neutro, certo? Tem cargas positivas, negativas, bem distribuidinhas nele lá, tá? Você vem aqui com o chamado indutor, pode ser um bastão carregado ou um outro corpo qualquer carregado, supor carga positiva, ok? Uh, Você aproxima esse indutor, né, do corpo que você quer induzir. Quando você aproxima, o que acontece, né? A gente já viu que carga positiva repele carga positiva e atrai carga negativa. Então, na hora que você está aproximando, o que aconteceu aqui? Aproximou o indutor positivo, né? Ele vai atrair as negativas para um lado e vai repelir as positivas para o outro. Ou seja, fazendo isso você consegue polarizar esse corpo induzido aqui, né? Você tem negativas de um lado, positivas do outro, tá? No centro dele, neutro, tá bom? Ok, só fazer isso não basta. Por quê? Porque se você afastar o indutor, né? Se eu tirar o indutor daqui, sumir com ele daqui, esse corpo volta ao estado inicial, né? Se eu tirar o indutor, esse corpo volta ao estado inicial, né? Tá neutro e tá tudo misturado lá, não está mais polarizado, ok? Então eu tenho que fazer o que para conseguir eletrizar esse corpo? Eu tenho que fazer o contato dele com a Terra. Então eu tenho que vir aqui e ligar esse corpo, aterrar esse corpo na Terra, ok? Quando eu faço isso através de um fio terra, né? Quando eu faço isso, né, a Terra ela tem abundância de cargas aí, né? É, quando eu faço isso, eu faço com que essa carga positiva do indutor acabe induzindo da Terra cargas negativas, ok? Então eu vou ter seguinte situação, né, depois de ligar esse corpo à Terra. Então tem um indutor aqui ainda próximo, né? Liguei esse cara na Terra, né? Ele induziu elétrons. Então, esse corpo aqui vai ficar como? Bom, ele tinha lá os elétrons que eram dele inicialmente. E ele recebeu mais elétrons de quem? Da Terra, vindos da Terra. Ou seja, esse corpo aqui acaba ficando eletrizado negativamente. Fica negativo. Ok? Através dessa ligação com o fio terra. Então, ele acaba ficando com mais cargas negativas do que positivas. Ok? Bom, o que eu faço para manter esse corpo eletrizado? Primeira coisa, antes de afastar o bastão, afastar o bastão é a última coisa que você vai fazer, né? Antes de afastar o bastão, é vir aqui e cortar o quê? Cortar
né? Cortar a conexão com a Terra. Ou seja, antes de afastar o bastão, eu tenho que tirar o fio terra. Por que que eu tenho que tirar o fio terra? Porque se eu não tiro o fio terra e afasto o bastão, as coisas voltam, o excesso de carga que estava aqui volta para a Terra e ele volta a ficar na situação inicial, né? Volta a ficar neutro. Ok? Então, corto a conexão dele com a Terra, aí vou ter o quê? Vou ter um monte de cargas negativas aqui, e aí eu posso afastar o bastão. Ok? E aí o corpo que estava inicialmente neutro, né? Estava aqui inicialmente neutro, ficou carregado negativamente. Ok? E aí eu posso afastar o bastão. Então, eletrização por indução é importante você saber. Você não vai ter contato, tá? Uh, você vai precisar da ligação com a Terra, que senão você não consegue, né, eletrizar, né? Se você tiver só o indutor e o corpo, você não consegue eletrizar por indução. Uh, e você vai ter no final o quê? O corpo eletrizado com carga contrária ao a carga que está o indutor. Ou seja, se um está positivo, o outro vai estar negativo, e vice-versa. Tá? É diferente do processo por indução, que está aqui em cima. Por indução não, por contato, que está aqui. No contato, os dois corpos ao final ficam com cargas de mesmo sinal. Na indução, é o contrário. Né? Os dois corpos ficam com cargas contrárias. Ok? Então, por enquanto é isso.